Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Quando vocês forem entrando, vão me dando um ok. Eu sei que está certo aqui com a internet. Estamos ao vivo. Rosângela já está por aí. Legal, gente. Fico feliz que vocês estão gostando desse tema. Vocês viram que é um tema um pouco diferente, né, do que eu costumo falar todos os dias. Que a gente fala muito de ortomolecular, de assuntos relacionados, mas tem essa questão do consultório que eu queria abordar, sabe? Tá tendo uma demanda, tô tentando ajudar meus aluninhos, né? E resolvi trazer essas três pessoas que daqui a pouquinho vão entrar aqui, que são pessoas de peso, né, dentro do setor farmacêutico. A Miriam, que é a presidente do conselho, muito honrada por ela ter aceitado o convite. A Letícia, né, que já considero amiga, porque trabalhamos juntas. A Gladys também. Então, fico feliz, gente, de trazer esse tema de hoje, que fala sobre como a gente regulamenta o nosso conselho, né? E aí, oi, a Gladys já tá aqui. Então, daqui a pouquinho eu vou ver se eu consigo aqui com a minha agilidade, a minha inteligência em internet, colocar elas para conversar com a gente, tá? Então vamos ver se aqui a Letícia disse que já pediu para entrar. Vamos ver aqui. Aceitar a dona Letícia. Legal, gente, vocês estão chegando. Opa, vamos lá. Eu vou abrir a internet, tá, gente? Aí, vamos aceitar. Entrar. Tô entrando com a Letícia, daqui a pouquinho entra a Miriam, a Gladys. Vamos lá. Acho que eu já estou ouvindo a Letícia. Gente, é um tema para mim muito importante. Eu sei que tem muito. Opa! Opa, Ei, vamos ver agora se eu oi. vejo a Gladys. Ok. Olha, tá dizendo assim, eu estou tentando chamar a Gladys, somente três convidados podem entrar na minha sala. Aí. Então, acho que a gente conversa. Quando for o momento da Gladys falar, aí eu chamo, tá? É a primeira vez que eu vou fazer uma live com mais de duas, né, gente? Então, aqui ele me deixa chamar só duas pessoas, tá? A gente pode conversar. A hora que for para a Gladys falar do assunto aí, consultório, a gente está aqui representando, né, a parte da clínica, de quem trabalha. Temos a Letícia e a Miriam, que são pessoas que estão no conselho, estão nos ajudando lá, criando as coisas, né? Mexendo as coisas para que o farmacêutico possa cada vez mais evoluir aí dentro da clínica, que é o meu grande interesse, e também do povo que me segue. Fico muito feliz que vocês estão aí num pré-feriado aqui participando da live. Tá bom, gente? É, eu vou só comentar, Letícia, por que que eu decidi, né, chamar vocês para falar disso. Eu estou com uma demanda de vários alunos agora. é, Já tenho 4, 5 turmas de alunos estudando a ortomolecular dentro da clínica, e eles têm me questionado para poder agilizar e regulamentar. E eu acho fundamental regulamentar, tá, gente? O consultório, você dizer para o conselho que você existe, é muito importante, porque o conselho também, ele tá para avaliar, para cobrar, né, da gente que a gente trabalhe dentro das normas, mas também está para nos proteger. E essa é uma questão muito importante, tá? Ao meu ver, que a gente consiga ter um apoio quando necessário, tá bom? Então, por isso que eu chamei, entrei em contato e falei, ó, temos uma demanda aqui, pessoas, alunos querendo começar, mas questionando, olha, eu gostaria de abrir o consultório, mas eu não queria abrir como empresa, eu estou começando, né? Sou uma pessoa que ainda estou criando o meu público, tem toda aquela questão do dinheiro envolvida, né? O quanto a gente vai ter que investir, o quanto a gente gasta para abrir uma empresa, né? E tem muito aluno, mas muito mesmo. Já vou colocar para vocês que eles têm a seguinte dúvida para depois a gente conversar sobre ela, que é assim.
eu quero trabalhar numa clínica multiprofissional. A clínica já existe, tem vários profissionais lá, e eu gostaria de entrar como farmacêutico ali e utilizar aquela estrutura, e, portanto, eu, né, como que eu faço? Eu não quero abrir uma empresa agora, porque eu estou começando, eu quero gastar menos. Essa é a questão, né? Não é outro motivo, né? Na minha época, gente, eu não existia KNAI de consultório, tá? Então, até hoje, eu abri uma empresa, tudo, e entrei como gestão em saúde, tá? Então, agora a gente já tem KNAI de consultório, e eu acho que isso foi um grande avanço, tá, para o farmacêutico. Foi, acho que, em 2017, final de 2016, eu abri meu consultório, então ainda não existia, e o conselho me ajudou muito, senão eu não teria conseguido, não sabia por onde começar. Então, por isso que eu falo que é importante, todo aluno que me questiona, eu falo, não comece a trabalhar, não vá lá na clínica sem conversar com o conselho do seu estado, para que o conselho saiba que você existe e possa te proteger caso aconteça alguma coisa, tá bom? Eu não sei se a Letícia quer conversar já, se apresentar, conversar direto comigo, começar com as questões. Pode ser. Então, boa noite a todo mundo, né? Miriam, Vanessa, é uma honra estar aqui com vocês. E o tema é de o último momento, né, Vanessa? Porque cada vez mais a gente tem profissionais trabalhando aí na questão de pessoa física mesmo, né? E não pessoa jurídica, porque hoje a gente tem aí com as práticas Exatamente. integrativas complementares cada vez mais pessoas, né, trabalhando nessa área com várias atividades, né? São a fitoterapia, a homeopatia, a acupuntura, os atendimentos, né, até mesmo de reiki e outras práticas integrativas que fazem com que o profissional Uhum. comece a buscar esse atendimento individualizado e, como você já bem, né, nominou e explanou, a importância dessa legalização. Porque o conselho, ele é parceiro do bom profissional, porque a função do conselho é proteger e zelar a sociedade no sentido de saúde pública mesmo, né? No sentido de Sim. zelar pelo bem da população, pela saúde da população. Então, se o profissional age de maneira correta, está fazendo a coisa certa, o conselho vai estar do lado e orientando, incentivando e muitas vezes até resguardando, né? No sentido de que as orientações e fazer tudo dentro da legislação podem prevenir determinadas situações inadequadas ou, né, que possam até prejudicar, às vezes, de várias maneiras o próprio profissional quando mal orientado ou mal coordenado aí no sentido da legislação. E a legislação está dentro de todo, né? Qualquer ação nossa, a legislação está presente. Né? E o conselho, inclusive, é um dos pilares dessa legislação, né? Porque qualquer atendimento clínico, ele precisa não só das questões legislativas da profissão, próprios dos conselhos, mas também a questão das legislações sanitárias, né? Que são importantes e que fazem esse guarda-chuva Exatamente. todo de legislações que protegem o profissional. Né? Então, acho que a live ela é fantástica nesse sentido e a gente espera realmente poder contribuir. Só deixa eu pontuar que, como você comentou da Gladys, acredito que a gente possa fazer eu cair depois e a Gladys entra no meu lugar, né? Até porque a doutora Miriam tem todo o know-how aí da legislação para comentar, né? A Gladys e você têm Sim. a vivência do atendimento clínico, né? Então aí eu deixo vocês três então depois, tá bom? Sim, não, fica. Então A acho que gente vai agora podemos alternando passar a aqui. falar para a Acho que doutora só eu não Miriam. posso cair, né, pô? Porque É, tô puxando no meu canal aqui a live. Senão eu ficaria certo. feliz em assistir vocês falarem, porque eu sei que tem muito conhecimento aqui reunido e fico feliz que vocês aceitaram o meu convite, tá? Era uma coisa que eu Obrigada. queria sanar essa dúvida fazia tempo, né, dos farmacêuticos, porque né, eu e a Gladys, assim, a gente tem cursos nessa área de formação, então a gente está sempre preocupado que os nossos alunos consigam botar em prática, né? Fizeram investimento, estão estudando, estão se aprimorando, querendo fazer o melhor, então que eles consigam, na hora que eles vão ali para, agora eu vou começar a atender, né? Estou preparado aí que eles não tenham tanta dificuldade, tá? Então a intenção é facilitar. Como eu contei para vocês, só aproveitando que eu estou falando, né? Falando, tem que me cortar às vezes, hein, Letícia? Eu falo muito. Os alunos já estão acostumados.
Eu vou aproveitar e contar um fato que eu acho importante, por que eu pego tanto no pé deles para eles legalizarem, porque concordo que a clínica, perante a vigilância, a clínica já está legalizada. Se eu vou entrar numa clínica que já está aberta, com as portas abertas, que já tem toda uma estrutura, eu posso chegar, né, pro parceiro e falar assim, ó, eu vou ficar aqui nessa sala, qual horário que você tem disponível para eu atender? Eu posso fazer uma parceria e o conselho nem saber que eu existo naquele lugar, naquele momento, entendeu? E eu tô lá atendendo. Então, eu sempre quero estimular eles a entrarem em contato para conhecerem, porque o conselho vai te proteger. Quando um farmacêutico começa a atender, prescrever um monte de coisas, que é o caso da ortomolecular, que a gente prescreve muito nutracêutico, a gente solicita exame. Então, você fica, as pessoas vão te enxergar, os outros profissionais também. E eu, quando abri o consultório, fazia 2 meses que eu estava, acho que, trabalhando, ou sei lá, 3, 4, não fazia 6 meses que eu estava trabalhando, eu já recebi uma denúncia no conselho que eu estava exercendo medicina ilegal. Foi essa a denúncia. Eu só fiquei sabendo porque na época era o Zubioli até o presidente, deu coincidência de ele vir dar uma palestra aqui, acho que foi na Unicep até, Letícia. E ele veio dar uma palestra e falou, quero conhecer teu consultório, porque você foi uma das pioneiras, né, na região aqui, na cidade. E eu falei, nossa, fico muito honrada. Aí quando ele tentou conversar comigo, ele falou, você sabia que a gente recebeu uma denúncia de você? Eu falei, nossa, não fiquei sabendo, né? Ele falou, não, a gente já defendeu, já fez tudo o que tinha que fazer e já tá tudo certo. Ele só falou assim para mim, eu nem fiquei, não tive que responder, não tive que me justificar. Por quê? Porque quando eu fui abrir o consultório, eu fiz um relatório para o conselho de todas as atividades que eu iria fazer ali dentro. O conselho pediu para que eu fizesse esse relatório, foi um dos documentos. Eu falo isso para os alunos no curso como um bônus, tá? Eu conto essa história como um bônus porque a gente está ali no curso para aprender a atender com a visão ortomolecular, mas eu sei que eles vão ter dúvidas quando forem abrir, então eu conto, eu falo, olha, eu mandei um relatório, embasei, né, tudo que eu ia fazer com a legislação do farmacêutico. Então eu vou fazer tal coisa, né, segundo a RDC 586, 585, eu deixo de modelo esse documento, né, não tive essa facilidade, a gente vai abrindo o mato, né, com o machadinho assim, e depois quem vem atrás pega, né, as facilidades. Mas, né, eu falei, esse consultório vai nascer, essa criança vai nascer. Quando eu botei aquilo na cabeça, eu falei, não importa, o que eu precisar fazer, eu vou fazer. E daí, com esse documento, eles sabiam o que eu estava fazendo dentro do consultório. Então, quando me questionaram, né, que eu fui questionar, não, ela faz, a doutora Vanessa faz isso está dentro da legislação. Então, essa denúncia não condiz com a realidade e tal, e respondeu lá, provavelmente eu não vi qual foi a resposta, né, gente? Acho que tem coisas que a gente não teve necessidade de eu ficar sabendo. Tá? Depois a Miriam pode falar como é isso, como eles defendem lá, e a gente às vezes nem fica sabendo. E bola para frente, eu continuei trabalhando, nunca tive problema, tá, gente? Até hoje, né, procurei, tudo que me pediram eu fiz, foi um parto perante a vigilância, porque o pessoal também não sabia como o farmacêutico poderia atuar. Então, eu tive também aqui a vigilância, a farmacêutica, que é responsável aqui, ela foi muito legal, ela falou, não, me traz a legislação que eu vou ler e nós vamos criar uma forma de você abrir esse consultório, entendeu? Então, assim, nasceu um filho depois de 9 meses, eu juro, desde que eu comecei, botei na cabeça, eu falei, não, agora eu vou passo a passo, vou atrás de abrir a empresa, tudo foi porque eu digo assim que quando eu quero uma coisa, gente, e eu descubro que é possível aquela coisa, eu vou atrás, né? E eu acho que eu estimulo meus alunos a serem assim também, não chorar diante da primeira dificuldade, porque nós estamos abrindo o caminho. Veja que a gente está aqui para conversar hoje sobre uma possibilidade, né? Que a Letícia já falou que existe, que depois a Miriam vai contar para a gente, de trabalhar como pessoa física. Isso já vai facilitar um monte de coisa, já vai economizar um monte de coisa burocrática que a gente teria que fazer, né? Eles vão viabilizar isso. Então,
Eu acho isso fantástico, nem que a gente tenha que dar a cara a tapa no começo, ganhar os primeiros tapas, né? Então, Na verdade, essa né, foi a Vanessa, história. como você diz, dessa questão do desbravar, né? As leis, elas também são assim, né? Elas normalmente surgem depois de uma necessidade da própria sociedade, que precisa regulamentar. E é o que a gente disse antes, né? A demanda cada vez maior de profissionais trabalhando de maneira liberal, né? Sendo profissionais liberais, e com todas as questões financeiras, como você também começou falando, né? Isso faz com que ele busque alternativas. E não só isso, né? Porque o próprio serviço desse profissional liberal não precisa necessariamente ser uma empresa ou um consultório, como você coloca, mas pode ser um home care, pode ser um atendimento, né, diferenciado, que de fato ele não precisa uma Exatamente. empresa constituída, um CNPJ. Só que ainda nossas legislações ainda não acompanham isso. Então, agora, mediante, a gente está vendo esse movimento aqui no Paraná, vem a necessidade, então vem a necessidade de nós também desbravarmos, né, junto aí ao Conselho de Farmácia aqui no Paraná, novas legislações para que, de fato, isso tudo fique regulamentado, né? Não sei se a doutora Miriam gostaria de Sim, é complementar, inclusive se maravilhoso. apresentar, né, que ainda não se apresentou. Sim, Aí, abri o Não estamos microfone. te Oi, ouvindo, Miriam. gente. isso. Boa noite. Estão me ouvindo agora? Boa noite. Sim, sim. Sim, tudo certo agora. Então, é um prazer estar aqui, Vanessa, né? Conversando com você, com a Letícia. Que pena que a Gladys não dá para entrar e ficaríamos um quarteto aqui, né? Mas, assim, ó, Sim, você falou uma coisa que é bem isso mesmo que acontece. A gente está desbravando. Você foi uma das desbravadoras. Você foi abrindo portas, né? Por quê? Porque se a gente for pegar a nossa profissão e a nossa maior área de atuação, ela vem da farmácia, né? Da farmácia de dispensação, da farmácia comunitária. E a nossa legislação trazia que, além da farmácia ser um comércio, lá na 5991 de 73, além dela ser comércio, então o nosso estabelecimento era um comércio, né? É, não poderia sim, ter um consultório farmacêutico, né? Mas na época, o legislador, quando, no meu entendimento, né? E aí a legislação ela é legal porque ela não é uma ciência exata, né? E daí vai das interpretações. Então, no meu entendimento, sim, não se poderia ter um consultório com a finalidade de diagnóstico, que não é isso que a gente faz, sim, né? A gente tem a nossa atribuição como farmacêuticos, a gente faz o acompanhamento farmacoterapêutico, a gente pode analisar e solicitar exames também. Então, nós temos toda essa parcela de atividade que é para ser ouvida, para ser resolvida no consultório farmacêutico, dentro das farmácias, né? Até porque você tem consultório de advogado, né? Você vai fazer uma consulta com o advogado, você faz uma consulta com o contador, e o farmacêutico não podia ter o seu consultório na farmácia. Então, para mim, era uma interpretação equivocada da legislação, e foi necessário, depois de tanto tempo, vir a 13.021 de 2014. E aí ela eleva a sim. farmácia, né, à condição de estabelecimento de prestação de serviço de saúde. E aí modifica esse cenário. Aí começam a nos enxergar como profissionais de saúde, né? Até para a gente tomar a vacina da gripe, não estou falando nem de H1N1, nem de Covid, estou falando da própria vacina, né, da gripe, nós não éramos considerados farmacêuticos, era uma briga danada que a gente enfrentava. Então, depois do advento da 13021 de 2014, elevando a farmácia a estabelecimento de saúde, as pessoas também começam a nos olhar e a sermos enquadrados como profissionais de saúde. E traz a questão do consultório. Em que sentido? Quando ela traz a obrigatoriedade do farmacêutico em fazer o acompanhamento farmacoterapêutico em todas as outras atribuições, que você não pode ter um processo de trabalho em pé no balcão ouvindo as pessoas, né? Isso é impossível. Então, de fato, é Impossível. necessário ter o consultório, né? O consultório farmacêutico na farmácia,
e tem muitas ainda vigilâncias, e são vários municípios, então às vezes a interpretação é um pouco diferente. Em muitos municípios nós não temos farmacêuticos nas vigilâncias, também é uma batalha do Conselho de Farmácia para que nós possamos ter farmacêuticos lá. E aí, para nossa surpresa, né, também, quando a gente consultou a CESA nos respondeu dizendo que poderá sim, tanto dentro quanto fora, né, da farmácia nós temos os consultórios farmacêuticos. E veio toda aquela necessidade, né, através das regulamentações, aí você diz assim, tudo bem, tem definido o consultório, a clínica, né, o CNPJ, então você tem as definições, mas faltam aqueles detalhamentos, né? Então é importante que isso seja feito através de uma resolução do federal, porque o federal, ele acaba editando as resoluções para os 26 estados, mais o DF, né? Então, são conselhos regionais, às vezes com interpretações diferentes e legislações diferentes. No Paraná, e aí foi na época, acho que você abriu o consultório, ela vem de 2016, a 898 ela é de 2016 e no início algumas pessoas, então, estavam caminhando para o consultório farmacêutico. Mas veja que nós temos uma legislação sanitária, nós temos, e a Letícia fala bem, né, as legislações do Conselho são outras, então são várias legislações. Tem a legislação das próprias vigilâncias e as resoluções estaduais, que precisam também estar ajustadas, e isso ir caminhando para e passo, né? Como é que está registrado isso também no CNAE, né? Nessas atividades. Então, elas estão caminhando nesse sentido. Nós estamos trabalhando aqui no Paraná já dessa forma com alguns consultórios, né? Tem o consultório que é de pessoa física, mas hoje, por conta da legislação, né, as pessoas às vezes acabam tendo que ter um CNPJ ou ainda estar vinculado às clínicas, né, tem muito consultórios de farmacêuticos também que trabalham associados com outros profissionais da área de saúde, e daí tem as suas próprias clínicas, mas também nós temos a anotação de atividade profissional farmacêutica, e o profissional acaba tendo, vamos supor, aquele profissional, olha, eu trabalho na farmácia, foi até discussão de última plenária, eu trabalho na farmácia já, né, mas nos horários vagos, eu quero ter uma atividade home care, um atendimento domiciliar. Como é que eu me registro no conselho? Então, ele tem essa possibilidade, sabe, Vanessa, de ter anotação da atividade profissional farmacêutica domiciliar. Para ele estar regulamentado, para não haver denúncias, não haver esse tipo de situação que você também passou por isso, né? Hoje nós temos muitos colegas da área de estética que acabam tendo ações, né, judiciais, inclusive, com relação à sociedade brasileira, né, de dermatologia, às vezes o pessoal do CRM, e aí o conselho vai, inclusive nós defendemos, às vezes, o profissional sem ele saber, porque nós demandamos os nossos documentos, nós demandamos pareceres de ministérios públicos, às vezes de outras regiões, tá? Desculpa, de outras regiões, dando esse entendimento de que existe a legalidade disso, porque nós temos uma resolução federal nos amparando por isso, né? Está judicializado algumas coisas, mas que o próprio conselho faz a defesa dos seus profissionais, né? Quando toma conhecimento disso. A gente acaba respondendo tudo isso. Então, assim, é importante, outra coisa que você disse, consulte, faça uma avaliação de risco, né? Faça uma pesquisa de campo, de mercado, e o que é preciso? Qual a documentação que eu preciso no escritório de contabilidade? Qual a documentação que eu preciso na vigilância sanitária? Qual a documentação que eu preciso no conselho, né? Até para eu estar resguardada,
por outras legislações, inclusive o PROCON, né, faz esse papel de defesa do consumidor, do seu cliente, do seu paciente. Então, é importante que nós possamos estar regulamentado com todos esses setores. A nossa intenção, né, é criar um grupo técnico ou minimamente um documento, tá, respaldado da melhor forma possível para que possa esclarecer essas dúvidas dos farmacêuticos, né? Nós estamos demandando também, junto ao federal, para que isso possa estar esmiuçado, detalhadamente, discutido e debatido, né? Para que possa facilitar ainda mais a ação do nosso profissional, do farmacêutico. Só deixa eu fazer uma complementação na fala da Miriam, e que você também já comentou, Vanessa, né? Você falou antes da importância daquela ficha que você nem sabia que teria que preencher e que aquilo, né, fez a diferença na tua defesa, e é o que a Miriam coloca agora, né? Que é a APF, Atividade do Profissional Farmacêutico. Então, essa ficha é que vai dar o respaldo de todo o restante, né? Porque se você, como a Miriam citou, vai trabalhar na área de estética e talvez vai trabalhar com agulhas, então é um tipo de demanda, né? Porque você vai ter que ter um aparato no sentido sanitário adequado para isso, e aí vem todas as outras legislações após isso. Não, mas eu vou trabalhar só com ventosas, por exemplo, e vou atender a domicílio. Beleza, isso aí não vai gerar lixo hospitalar, isso aí não tem outras demandas que estão guardadas nisso, né? Que é o que a gente tem falado, né? Nós três já de alguma forma falamos, né? Da questão que a legislação não é sozinha, né? Mas o conselho precisa, nesse momento, né? A demanda né, efetivamente auxiliar o profissional liberal e para que ele possa, talvez, se registrar usando seu CPF e não obrigatoriamente um CNPJ. Exatamente. E é o que a Miriam colocou, né? Que a gente vai estar buscando aí um grupo de trabalho e que talvez nos auxilie nisso, né? Então, acho que até vou complementar aqui minha fala, e daí eu caio para você deixar a Gladys voltar, né? Pode ser? Que esse grupo de trabalho, Vanessa, você, né, tem bastante seguidores e talvez excelentes profissionais aqui no Paraná que, inclusive, possam nos ajudar, né? Porque até vou usar uma fala que a Miriam sempre diz, né? Que o conselho tem que ser forte. Para o conselho ser forte, nós precisamos de bons profissionais junto com a gente. Por isso que é um prazer você estar nos recebendo aqui hoje, porque você é um exemplo de boa profissional. E quando a gente não concorda com o conselho, né? Não concorda com o que está acontecendo, a gente não enfraquece a instituição, a gente troca as pessoas lá de cima. Então, por isso é tão importante o envolvimento da sociedade farmacêutica. Qualquer questão política tem leis, e as leis elas precisam vir da demanda da população. E o nosso conselho é a nossa população, é a nossa sociedade farmacêutica. Então, quanto mais eu me envolvo, mais eu consigo fazer a coisa do jeito que eu quero, né? Veja que isso tudo aqui só está acontecendo porque nós duas tivemos uma conversa efetiva de uma demanda que você sentia essa necessidade. Nós, lá no conselho, já estávamos sentindo essa necessidade por outras demandas que estavam surgindo, e a gente está aqui conversando e esperamos que isso, como uma onda, né, se torne cada vez maior. As datas. E aí a gente bateu, porque eu cheguei e falei para você, amiga, isso, você falou, a gente discutiu na última plenária. Acho que foi a energia do... Foi, né? Inclusive, coincidentemente, né? Eu nem sabia, porque, né, não sei, por uma questão ética, agora já virou nas mídias sociais, então eu acredito que eu posso falar, né? Eu nem sabia exatamente qual era a profissional que estava envolvida lá no dia que a gente comentou sobre essa deliberação que a Miriam acabou de dizer, né? Da profissional atender home care. Sim. E agora ela postou nas redes sociais, é uma colega de turma minha, né? Que começou a atender, né, a domicílio. Digo, olha que legal, eu nem sabia que a gente estava legislando lá em prol, né, de uma colega que está, né, tá alçando outros caminhos para a sua subsistência profissional ou realização pessoal, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Tá? Então, eu fico muito feliz fazer e agradecida. Fazer diferença na vida dos pacientes. Né? É isso aí. Fazer diferença. Muito feliz por você ter aí lançado esse tema, e a Miriam e a Gladys, e você, todo mundo junto aqui, né? Então, eu vou deixar, acho que você me deixa eu cair, a Gladys vem, né? E aí vocês continuam a live, que vocês são ótimas, e eu vou ficar assistindo aqui. Tchau, pessoal. Veja se você sai, então, tenta sair, amiga, que eu nem sei tirar você. Tá aqui é anos 80, gente. Tchau, tchau, Lê. Tchau, Letícia. Isso, agora acho que eu consigo colocar
A A doutora Gladys. Gladys. Vamos lá. A Gente, Gladys enquanto a trabalha muito essa Gladys entra, eu questão quero também. agradecer também ao professor. Ela vai ser excelente aqui. Eu só vou agradecer ao professor Marcelo Polacou, colocou aí que está com orgulho de mim, foi o meu professor na graduação. Eu sou farmacêutica clínica por causa dele, ele é culpado, né? Então, fico muito feliz que ele tenha acompanhado aí meu trabalho. Beijo, professor, eternamente Ah, grata, né? Vanessa, Pelos conhecimentos passados, porque eu fazia farmácia industrial, gente. Fazia farmácia industrial, era para eu estar lá na indústria. Aí eu tive aula com o professor Marcelo, né, e com a professora Maria José, de farmácia hospitalar, professor Marcelo, de farmácia clínica e farmacoterapia, e a minha cabeça virou do avesso, e eu larguei mão da indústria, e desde que eu me formei até hoje, estou estudando clínica, gente. Então, e ele mandou beijo para você, viu, Miriam? Tá bom? ah, Marcelo Polacó é um querido amigo lá de São Paulo, né? E nós estávamos juntos, inclusive, na semana passada, com vários pontos de pauta importante, a questão da logística, né? Toda essa nova resolução da Anvisa, RDC, então é uma das pessoas também que é bem atuante, que está sempre trabalhando em prol aí das atividades dos profissionais e da saúde da população. Um abração para ele também. Oi, Sim, é um querido. Gladys. Para mim, fez diferença total na minha carreira. Olá, Oi, Gladys, olá, lindona. tudo bem? Se apresenta aí, amiga. Tudo bem? Eu sou a professora Gladys Marques, e trabalho nessa área aí desde 2001, né, na área de atenção farmacêutica, cuidado farmacêutico, atendimento de paciente. Já atendi paciente em farmácia comunitária, farmácia escola, em consultório, em vários locais. Então, isso sempre me chamou muita atenção, né? Então, quando a gente começou a trabalhar lá atrás, né, com a questão do consultório farmacêutico, quando foi 2016 que saiu a deliberação, né, do CRF de consultório, foi uma época que o pessoal estava demandando muito, né, Miriam, essa questão de como é que faz, como é que não faz e tal. E cada estado tem um entendimento, como a Miriam falou, né? Eu sei porque eu tenho, né, como a Vanessa, eu tenho um curso de formação para legalização de consultório, então, para a gente dar uma aula, a gente estuda, né, Vanessa? Muito, para não falar bobagem. Sim, bastante. Então, assim, a gente leva cerca de 6 meses, 1 ano preparando um curso, estudando, né? Então, assim, eu fui Levei ano e 3 meses o último. 1 ano e 3 meses então, o último curso, preparando. Então, eu fiz consulta na Receita Federal, fiz consulta no município, né, em alguns municípios, porque como eu tenho aluno em vários municípios, em vários estados, né, então a gente faz essa assessoria. Mas o que eu acho importante da gente frisar, e a Miriam já falou isso, é a questão de cada conselho dar um conselho, dar uma informação diferente para os farmacêuticos. Nós não temos uma hegemonia, uma informação que seja válida, vamos dizer assim, para todo mundo. Então, os conselhos hoje estão fazendo as suas deliberações, né? O Conselho de Farmácia do Paraná tem, Minas tem, né? Alguns outros também, mas a gente precisaria alinhar tudo isso. Por quê? Porque existem vários modelos de consultório. CNPJ, por exemplo, não é um só, né? Então, o que explica, ela perguntou, né, a discordância entre os CRFs? Porque a gente está levantando isso agora, nós estamos começando, né, Miriam, com essas discussões, então, isso é normal, né, nós temos essas discrepâncias aí, né? Gladys. Até porque a própria vigilância tem vigilâncias que ainda não entendem que é possível ter consultório. Então, passa por isso também, né? Lembrando que uma legislação de 2013, depois veio 2016, é muito recente. Então, até você aplicar ela e ao longo do tempo ir melhorando, atualizando, então tem todo esse cenário, né? Além do próprio produto, do farmacêutico clínico, né?
do farmacêutico Exatamente. esteta, tudo isso vem aos poucos. Sim, e é uma demanda, né? Isso acontece pela demanda dos farmacêuticos. Então, como a Vanessa falou, como tem muitos farmacêuticos se formando na área, especialistas em farmácia clínica, em farmácia de saúde estética, de práticas integrativas e complementares, essa formação vem de longo tempo. Então, o pessoal vem formando, né? E agora veio a necessidade de regulamentar os consultórios. Então, tanto na abertura quanto na formalização, né? Na regulamentação daqueles que já estão trabalhando informalmente, né? Então, é uma demanda, né? Então, o conselho ele responde às demandas também, né? Então, agora, como elas estão aumentando, vários farmacêuticos estão abrindo consultório, então é necessário agora a gente começar essa conversa. E eu acho que é importante também a questão, né? A gente está em época de eleição, e eu acho importante assim que as pessoas olhem, né, quem elas vão eleger, porque isso também faz a diferença, porque às vezes as pessoas que estão ali não têm essa proposta porque não são da área, né? Então é bom a gente olhar, né, eu brinco, estudar currículo, né, para ver as pessoas que estão trabalhando nisso, que têm, né, uma movimentação e de várias áreas, né? Você tentar ver lá os profissionais de várias áreas para poder olhar para todas as demandas, né? Então, eu acredito que, né, a Miriam já desde muito tempo, né, Miriam, que a gente tem trabalhado com essa questão da formação dos farmacêuticos, dessa necessidade, né, de formalizar os consultórios, né, que é bem importante, né? Então, eu acho que para essas eleições agora, o pessoal que é da área clínica, né, que está aí, é importante vir com a gente, né, vir e levar isso para essa pauta para dentro do Conselho de Farmácia, né? Eu acho isso bem importante. Sim, até, Gladys, que você está comentando, eu fico coletando as demandas, né? Como a gente diz. Por quê? Porque a gente só praticando, só quando você vai no teu dia a dia, tá ali dentro do consultório, você vai entender quais são as dificuldades. Deveria ter alguma coisa nesse sentido aqui para me ajudar. Inclusive, o nosso tema hoje era essa questão que eu acho que é urgente e é maravilhosa se ela for regulamentada, que é do profissional poder usar o CPF, né, para agilizar, para que toda aquela questão burocrática que a gente sabe que tem, por isso que eu falei para vocês que eu levei 9 meses, até pela região, porque era a primeira vez, porque isso, porque aquilo, teve um monte de demandas ali, eu também dava aula em 2 faculdades, então assim, o tempo que eu tinha para ir atrás não era, então a coisa foi mais demorada. Tem outras demandas, a gente vai fazer live ainda mais para frente, tá? Conto com vocês para fazer, porque tem agora surgindo a questão do online para a gente discutir. Então, sempre vai ter demandas, eu vejo na área clínica, né? Que é onde eu estou afundada. Né? Questão de exames, né? Como a gente faria por exemplo, os convênios, para a gente conseguir que eles aceitem nossa solicitação, né? Então, tem dificuldades que vêm do dia a dia. E é importantíssimo a gente levar, porque as pessoas que estão lá no conselho, elas vão pensar nas demandas que elas receberem, né? Se a gente nunca levar essa tem um problema aqui, eu precisava que vocês ajudassem, precisa vir de vocês, porque eu sou pequenininho e vocês, como conselho, são grandes e fortes e podem defender a gente. Então, tem que ter essa ida da informação, entendeu? Até quando entrou agora, né, na pandemônia, entrou a pandemônia, amiga, em 2020, eu tinha até uma reunião no conselho com a Nilce, que era, na época, era a coordenadora da UFPR, né, de farmácia, que a gente ia levar essa demanda da questão dos exames, a gente ia conversar sobre as demandas clínicas, né, eu ia dar uma palestra lá, e eu ia aproveitar que eu estava em Curitiba, que eu sou aqui do final do mundo, né, do interior, eu ia aproveitar e falar, vamos lá no conselho conversar com o pessoal sobre isso, e ela ia junto, e a gente ia ser uma coisa bem legal, e não deu certo, infelizmente veio o isolamento e tudo mais. Mas é importantíssimo, Gladys, levar as demandas. Se não levar as demandas, nunca a questão evolui, né? A gente nunca vai evoluir. Exatamente.
Eu queria só falar a questão do CPF, CNPJ, né? Normalmente, Isso, fale. todas as profissões que têm um curso de graduação, bacharelado e que são regulamentadas, né, reguladas por conselho profissional, elas são, a gente fala que são profissionais liberais, tá? Então, nós farmacêuticos, nós somos profissionais liberais, igual ao médico, igual ao psicólogo, igual ao dentista, né? Por que a gente tem tanta dúvida com relação a isso? Porque, normalmente, o que acontece? Nós somos responsáveis técnicos, muitas vezes, né, na maioria das vezes, por estabelecimento. Então, por exemplo, eu sou responsável técnica por farmácia, por indústria, né? Aí você tem um contrato de trabalho, você é uma funcionária e você é responsável técnica. Tudo bem? Com o teu CRF registrado. E o estabelecimento também precisa ser registrado no conselho. Então, a gente tem o registro do farmacêutico, da empresa, né, por qual esse farmacêutico vai ser responsável. E, nesse caso, nós somos, então, CLT, funcionários ou sócios da farmácia. Ponto, né? Agora, se eu quero trabalhar com clínica, né, eu posso ter um consultório que seja, falando de estabelecimento, né, não de atividade, mas eu posso querer ter o meu consultório para fazer do meu jeito, da cor que eu quiser, com os móveis que eu quiser, com as atividades que eu sou formado para fazer. Então, eu vou lá e monto a empresa, consultório farmacêutico, Gladys Marques, e ponto. O que acontece? É um estabelecimento, ele precisa ser registrado como CNPJ. Mesma coisa a clínica. Exatamente. Eu quero montar uma clínica. A clínica, ela tem... o que diferencia consultório de clínica? O consultório, normalmente, é uma sala única, né? Pela legislação que nós temos, é uma sala única. Então, nessa sala única, eu posso realizar, por exemplo, procedimentos de estética, né? Desde que eu tenha esse consultório estruturado para as exigências da área de estética. Mas pode ser um consultório, uma sala também. só. Isso. Então, por exemplo, nós temos a professora lá de Minas, ela tem um consultório, né, dela, ela abriu uma empresa com CNPJ, locou uma sala e trabalha lá dentro a parte de estética. Ponto. É só uma sala, não tem mais nada. Lá dentro ela faz tudo, atende paciente em consulta e depois faz o procedimento de estética. Agora, eu quero ter vários procedimentos, mas cada um tem uma regulamentação sanitária. Então, eu tenho que ter várias salas diferentes. Então, por exemplo, eu quero abrir uma clínica que tenha ozonioterapia, que tenha procedimento de estética e que tenha... vamos dar outro exemplo. Serviço de vacinação. Então, eu vou ter que ter uma clínica, eu não posso ter um consultório, porque eu não posso ter essas três coisas dentro de uma sala só. Porque cada uma tem uma forma, né, dentro da legislação sanitária para poder atender aí o paciente. Então, aí eu abro clínica, certo? O que acontece? Eu não quero abrir empresa. Eu estou começando, a gente sabe que é caro, né, montar empresa. Então, eu quero trabalhar em vários consultórios, em várias clínicas. Então, eu vou lá em São Francisco Beltrão, atendo no consultório da Vanessa, depois eu vou aqui, tem uma clínica que eu atendo, tem uma clínica de estética que eu atendo estética. Como é que eu faço? Você vai trabalhar, então, como profissional liberal, de forma autônoma. O que quer dizer esse autônomo? Que eu não tenho chefe, eu trabalho por conta. Então, liberal é uma coisa, autônoma é outra. Agora, se eu quero ser autônoma, eu vou... É uma questão não de regulamentação do Conselho, mas da Receita Federal. A Receita diz o seguinte, se você quer ser autônomo, você tem que pagar o imposto de renda pessoa física, porque você não tem empresa. Se você tivesse empresa, seria imposto de renda pessoa jurídica. Então, eu quero trabalhar de forma autônoma pelo meu CPF. Então, você vai para a Receita Federal, você vai pagar imposto pessoa física. Na prefeitura, você vai se registrar como farmacêutico autônomo.
E no conselho, você já tem o teu CRF ativo, né? Então, quem tem o CRF ativo já é farmacêutico, né? O que pode fazer, Sim. né? Eu acredito que é uma coisa também que a gente tem que, né, regulamentar isso, como fazer isso. Se esse farmacêutico ele precisa declarar as atividades que ele vai realizar, né, independente do consultório que ele vai trabalhar em 4 consultórios, em 3 cidades diferentes. Como é que faz? Né? Então, esse farmacêutico, ele vai preencher a APF, né, que é a APF, né, que vai dizer quais são as qualificações que ele tem. Então, ele tem que provar que ele é qualificado para exercer aquelas atividades, e aí ele faz aquele relatório que você falou, que é a declaração de atividades que você vai exercer como profissional. Não é do consultório, gente, é atividade do farmacêutico. Então, são coisas que os conselhos, eles precisam regular. Quer dizer, eu vou lá na prefeitura e vou me cadastrar como autônomo, é simplesmente autônomo, eu preciso ter um endereço. Esse endereço pode ser da minha casa ou de um local que alugue endereço, né? Porque eu não... Ou vai ser de um consultório, vai ser o atender 4. Vai ser o endereço de qual? A prefeitura só quer um endereço. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem muitas coisas. Com relação a, então, o autônomo, como profissional liberal, é isso. Então, eu posso locar, por exemplo, eu vou lá numa clínica médica e loco uma sala. Como é que eu registro isso no conselho? Né? Então, eu preciso do quê? Do licenciamento dessa clínica, explicando que já tem um RT a clínica, mas que eu vou ser o farmacêutico que vou realizar as minhas atividades, né? Então, tudo isso a gente precisa discutir e levar, né, para aperfeiçoar, né, a deliberação. Essa que foi de 2016, ela já precisa ser refeita. E talvez nós aqui no Paraná a gente possa ser referência, isso né? Que você falou por último é o que acontece. A maioria dos profissionais, como você vai ter que fazer a sua clientela, você vai ter que, né, divulgar que você existe, todo aquele tempo que leva para as pessoas começarem a te procurar, a maioria dos alunos prefere estar nessas clínicas multiprofissionais, né? Pegar um horário, por exemplo, vou lá e vou atender. Às vezes, na transição, comigo foi assim, tá? Dando um pouco de exemplo na minha história, né? Eu vivo falando para os alunos. No começo, eu trabalhava em 2 faculdades, 3, em determinado momento da vida, né? Estava vinculada à farmácia municipal, 20 horas no concurso. Então, veja, eu estava fazendo uma transição de carreira. Eu tinha que primeiro fazer o nome, as pessoas precisam saber que eu existia. Então, o que eu pensei? Eu abri uma empresa, porque na época nem de consultório, eu sou antiga, não tinha o KNAI de consultório, foi em 2016. E aí eu abri, o conselho me orientou, me mandou um KNAI, falou, abre como gestão de saúde, né? E eu dei o endereço da clínica multi que eu iria estar, né? Para poder fazer a documentação da vigilância que era necessária, porque eu estava abrindo uma empresa. Então, essa história de você usar o CPF, eu acho que economiza esse tipo de trabalho, né? De ter que sofrer a vistoria dos bombeiros, tudo isso, né? Eu fui juntando aquela documentação para que a vigilância pudesse dar o documento para eu mandar para o conselho, né? Porque o conselho queria o documento da vigilância, que o ambiente que eu ia atender, né? Eu ia atender lá, você está atendendo um lugar que não é um galinheiro. Tô brincando. É um lugar apropriado para atender pessoas, né? Sim. Aquilo que a gente fica estressado, eu vejo os alunos ficarem estressados. Gente, é para que você possa estar num ambiente seguro. Você, como paciente, né? Também que gostaria de ser atendido num ambiente adequado, né? Então, menina, o dia que a gente resolver essa demanda, muito farmacêutico vai ficar feliz, porque vai agilizar, né? Eu sei que vocês estão aí com esse pensamento, né, junto comigo aqui, pensando no benefício. Então, vai ser maravilhoso, né? Que bom que tem essa discussão no conselho,
né? Espero que no federal também aconteça, né, Gladys? Espero que você vá lá para o federal levar essas demandas, tá? Torcendo muito Precisamos aqui, do porque Denis, precisa ter o gente Denis para... leva para nós, né? O professor Denis leva para nós. É, Vanessa, exatamente. assim, ó, é importante a gente dizer, né, para os alunos que tudo isso hoje já é possível, né? Talvez um pouquinho de dificuldade aqui, outra ali, que nem tem aquela coisa, eu posso usar meu CPF, né? E daí também eu tenho aquela questão do imposto a ser pago, que é um imposto relativamente alto, e por isso também às vezes as pessoas não vão aderir a essa questão, né, por ter que estar pagando um imposto elevado. Mas a Gladys, ela retratou de uma forma bem clara, acho que bem, né, concisa, para que todo mundo entendesse as diferenças que existem. Então, nós temos uma regulamentação, sim, né, e a gente já vê outras regulamentações em outros estados, o que a gente pretende é aprimorar ainda mais. E até para facilitar mais ainda para o profissional, para que ele não tenha toda essa burocracia, muitos iniciam, Vanessa, fazendo algumas atividades em home care, né? Faz um pequeno atendimento nas horas vagas e aí faz toda essa anotação da atividade profissional, né, farmacêutica, para que ele possa estar dando os seus primeiros passos. Mas eu acho que isso tende a avançar e muito. Isso já foi Outro dia eu estava outro dia conversando com o pessoal que está fazendo clínica e pensava em abrir um consultório. Olha, se eu saísse agora e estivesse buscando esse aprimoramento, eu ia colocar um consultório do lado de uma UPA ou do lado de uma farmácia básica, porque nós temos os nossos farmacêuticos lá, mas a demanda, né, as pessoas são tantas que buscam o atendimento no SUS, e a gente ainda não tem profissionais farmacêuticos suficientes para isso. Para dar Então, conta muita da gente demanda. sabe exatamente. A nossa briga é sempre para termos mais farmacêuticos lá. Porque os farmacêuticos não atendem a demanda só do médico, atende do dentista, né, do nutricionista, de outros profissionais ali que prescrevem e cai tudo, né, na mão daquele ser que já faz um monte de coisa administrativamente e ainda tem que cuidar da parte técnica. Então, a gente sempre briga para mais e mais farmacêuticos também. E eu vejo que as pessoas que vão lá buscar o seu medicamento na farmácia básica, às vezes não tem aquela informação adequada, o acompanhamento farmacêutico. É claro que a gente começa a dar, né, os primeiros passos nos municípios. Tem município que tem ações judiciais contra o conselho porque não tem farmácia, não é farmácia, chamam de dispensário. Então tem todos esses nuances que a gente acaba tendo que enfrentar, né, as dificuldades aí, mas eu sempre digo, olha, seria importante, como já tem as farmácias também, do lado às vezes das farmácias básicas, ter um consultório para atender. Você já tem a clientela, que todo mês está ali, aqueles pacientes crônicos buscando aquela medicação. Aí já pega ali o medicamento, quando não conseguir falar com o farmacêutico, vai ali do lado. E aí você começa fazendo as primeiras consultas, o acompanhamento farmacoterapêutico, né, cobrando aquelas suas consultas ali. E eu acho que ia dar bem bom isso, viu? Tem depende da formação e do que você está direcionado para você escolher. Poxa, vou trabalhar com segmento farmacoterapêutico. Essa tua ideia é ótima, porque é onde vai ter os pacientes. Como o meu caso, por exemplo, né, ortomolecular, que é a questão da prevenção, anti-envelhecimento, equilíbrio do corpo. Aonde que a gente busca? A gente busca numa clínica de estética, para entrar ali, para estar num ambiente que vai ter demanda, né? Ou clínica de nutricionistas, entendeu? Onde exista ali uma complementação. Então, também vai da tua visão, que tipo de paciente, que é o que eu falo para os farmacêuticos que estão estudando sempre, eu falo, que tipo de problema você resolve, você tem que botar isso em voga para você trazer o paciente certo, né? Que tipo de, por exemplo, tem farmacêutico que vem comigo que trabalha com emagrecimento, vem
pegar a visão ortomolecular, essa questão de tratar de equilibrar o corpo, né? E vem fazer curso comigo porque ele quer complementar um conhecimento ou aprimorar um conhecimento nessa área. E aí eles vão para essa demanda de emagrecimento. Tem outros que estão indo para questão de ansiedade, transtorno de humor. Então tem por demanda. Então, de acordo com o que você quer trabalhar e resolver, vai ser o lugar que você vai escolher, vai ser o tipo de atendimento que você vai fazer, né? Se sou mais conhecido, sou menos, estratégia de marketing. Dona Gladys estuda muito, eu também, né? Porque as pessoas precisam conhecer a gente, saber que a gente existe, né? Enquanto clínico, saber o que a gente resolve, e a gente bate muito nessa tecla para você escolher o lugar, né? Então, por isso que os meus alunos gostam de procurar essas clínicas multi, que tem nutricionista, que tem uma visão de beleza e saúde, porque fecha com o que a gente está estudando, né? Vanessa, vai ter outro que, poxa, eu estou mais voltado para segmento. Diga, amiga. Falando assim, né, nesse quesito aí que você comentou, né, dependendo da onde o farmacêutico, né, o que ele vai fazer ou não, eu sempre falo assim, o farmacêutico, de acordo com o estudo que ele faz, né, a especialização ou né, o treinamento que ele faz, ele vai ter várias intervenções, né, ele vai ter várias coisas que ele pode fazer pelo paciente, né. Então, quando os farmacêuticos me perguntam, o que é melhor, parceria com médico? Como é que a gente faz para ter parceria com médico? A minha experiência com meus alunos, eu quero mandar um beijo, que eles estão todos aí. Eu falei para eles virem para a live, eles estão todos aí. Que é assim, ó, a maior contribuição que a gente tem, muitas vezes, são dos não médicos. Os não médicos nos ajudam muito mais. Então, por exemplo, o psicólogo encaminha para fazer desprescrição de benzodiazepínico, de antipsicótico. Eu tenho uma aluna que é do Mato Grosso, uma cidadezinha de 8 mil habitantes, e ela, né, a gente fazendo a mentoria, ela falou assim, professora, o que a senhora acha? Eu recebi 2 propostas, uma de fisioterapeuta e a outra de psicólogo. Onde a senhora acha que eu devo abrir o meu consultório? Ela ia trabalhar com ozônio, né? Está trabalhando com ozônio, a Fran. Aí eu falei, olha, você vai trabalhar com o quê de ozônio? Aí ela falou assim, eu vou trabalhar com dor. Eu falei, então é a fisioterapeuta, né? Então ela tá lá, né? Não é que é uma coisa, né? Não é que é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil, né? Empreender não é fácil, a gente está todos os dias, né, buscando. Eu digo assim, a gente acorda todo dia, né? Com conta para pagar, né? E sem saber se vai receber, mas enfim, é uma opção, né? Então eu acho que respondendo mas tem isso, que ser, né, pela guerreiro mesmo. São os não médicos, gente. Os grandes parceiros dos farmacêuticos de clínica são os não médicos, tá? E outra coisa que a Miriam comentou com relação ao imposto de renda, né? Vale a pena ser CPF, ser pessoa física, até o teto, né? Até o teto, tipo 5, 6 mil reais faturamento mensal. Depois disso, é mais vantajoso você ser CNPJ, porque o imposto reduz quase na metade, né? Então, é mais interessante ser CNPJ, né? E uma outra coisa que eu queria pontuar, a gente já está, acho que, eu não sei, eu tenho 1 hora, né? Acho que quase a gente já está indo para 1 hora já. É a questão da empresa que a gente, né? A empresa que a gente pode abrir como profissional liberal. Não estou falando só de farmacêutico, é médico, dentista, psicólogo, advogado, né? Arquiteto. A lei diz o seguinte, da Receita Federal, tá, gente? Não estou falando do Conselho, estou falando da Receita Federal. Ela diz o seguinte, se você for trabalhar como se você é profissional liberal, né? E você vai trabalhar de maneira individual, porque com sociedade é outra coisa. Individual, você só tem 2 opções de empresa para você abrir, que é o Eireli ou a sociedade unipessoal, né, limitada, que é nova, de 2019, veio junto com a lei de liberdade econômica, tá? Então, é só para deixar claro e avisar, né, as pessoas, os farmacêuticos e outros profissionais,
que se você tem você tem uma graduação, você é um profissional liberal, você tem um conselho, você não pode abrir MEI se você estiver lá trabalhando por conta do teu CRF, né? Então, precisa olhar muito bem isso, né? Eu fucei o que eu podia para poder entender tudo isso, né? E eu E gosto eu acho muito que disso, como a você Vanessa é a que mais falou. sabe disso, amiga, porque o que que eu fiz? Como o meu curso ele é de formação para uma habilidade, né, que é a ortomolecular, o teu curso ele tem um outro objetivo mais amplo aí para os farmacêuticos, o meu ele é para preparar você para atender com a visão ortomolecular, né? Então eu estou muito preocupada em formar esse pensamento, ensinar a modulação hormonal, principalmente porque as pessoas acham que só existe reposição, né? E a gente modula todos os eixos hormonais com plantas e nutracêuticos. Então mas eu dei esse passo de botar no bônus aquilo que eu falo para, poxa, é uma dúvida de todos, né? Mas você com certeza, Gladys, pesquisou muito mais que eu isso, porque é um objetivo teu instruir, né, os farmacêuticos do que eles fazem, o que eles podem fazer com as habilidades que eles têm. Eu acho muito legal isso. E pesquisou mais. Então, eu vou deixar essa live no YouTube, eu vou colocar, porque teve gente que já me pediu, para que eles possam ouvir de novo o que você falou, né, sobre as opções de como eu vou me enquadrar, enquadramento a gente diz, né, quando vai, como eu vou me enquadrar? Eu vou me enquadrar, né, que tipo de empresa eu vou abrir por conta do imposto. Eu espero que todo mundo tenha que abrir empresas, não possa ficar muito tempo usando... né? Se eu desejar isso, é porque vocês estão ganhando dinheiro, né, gente? Exatamente. Tá? Então, eu espero que todo mundo cresça, se destaque, realize os sonhos, né, aí dentro da clínica, porque para mim é a área que eu mais amo, então eu espero que todos os meus alunos consigam praticar, né, toda essa... E ganhem dinheiro com isso, né? Eu falo, você podia estar roubando, matando, né, Gladys? Não, você quer ganhar dinheiro ajudando pessoas. Olha que maravilhoso. Maurício, né? obrigada. Então, eu falo, quando a gente escolheu a área da saúde e a clínica, a gente pensou assim, poxa, eu vou mudar a vida de uma pessoa e vou ganhar dinheiro para isso, ainda vão me pagar para fazer uma coisa boa, né? Para estar dentro daquele universo de ajudar, de ser a pessoa que vai te levar para uma vida plena, que eu amo a ortomolecular por isso, por essa expectativa de colocar tudo que está meio devagar para funcionar nesse corpo, né? Então, tudo que está meio faltando equilíbrio, a gente equilibra. Então, eu fico muito feliz, sabe, que vocês estão ajudando aqui a gente a enxergar mais longe, a fazer as coisas acontecerem, né, para os profissionais farmacêuticos, que são super gabaritados, tá? Quanto à possibilidade de atender clinicamente, se você decide estudar, claro que a formação nossa, ela vai nos dar uma condição muito básica de tudo, afinal a gente pode trabalhar em mais de 70 áreas, né? Então, se você gosta da clínica, você vai estudar, o farmacêutico, ele é detalhista, eu sei porque eu tenho vários alunos, a Gladys trabalha só com farmacêuticos, eu tenho enfermeiros, né? Todo mundo que pode prescrever MIP, nutracêutico fitoterápico, eu tenho aluno dentista, médico, eu tenho todo tipo de aluno. Farmacêutico é detalhista, é xarope. Por tá? quê? Porque ele ficou treinado, ele ficou condicionado com aquela história de entender o mecanismo de ação dos fármacos. Então, ele quer trazer isso para dentro da parte nutricional, que eu acho fantástico, porque eu também sou assim, né? Se eu não for xarope, não estaria aqui. Então, é aquela coisa de querer fazer certo, sabe? Aquele desejo de querer, não, eu quero pensar em todos os detalhes para o paciente. Quando eu vou prescrever uma planta, o que ela faz? Por que está nessa fórmula? O que esse nutriente faz? Então, todo farmacêutico é detalhista, preocupado com efeitos adversos, preocupado com interações com a terapia, sabe? Tem toda uma condição de fazer um trabalho maravilhoso dentro da ortomolecular, de todas as práticas integrativas. Só que, às vezes, ele tem um problema de autoconfiança, agora você deve lidar muito com isso. E essa ideia de que você pode fazer aquilo e fazer com tranquilidade. Parece que ele é um ser meio medroso,
sabe? Não sei se é porque a gente já foi muito, já apanhou muito, mas eu gosto. Quanto mais bate, mais eu cresço. A Gladys também, né, Gladys? Então, que nada, só um tapinha não dói, no outro dia nós estamos de novo ali, né? Mas tem isso também que o farmacêutico precisa entender, né? Que ele pode fazer, não se deixar bater pela primeira dificuldade, sabe? Ai, agora eu vou ter que ir lá conseguir tal documento, sabe? Que as pessoas que vão ter sucesso são aquelas que abraçam e realização, gente. Né? Quando eu botei na cabeça, a Gladys me conheceu bem nessa época que eu estava estudando a ortomolecular, quando eu falei assim, eu vou trabalhar com isso aqui, eu vou ter um consultório e eu vou atender, olha, o dia... eu quero ter autonomia, eu quero prescrever um tratamento complementar que eu decida se eu vou pôr ou tirar um ativo, né? Que eu tenha total controle daquilo que eu estou fazendo. Então, isso me deixou apaixonada e eu fiquei uns 2 anos meio fissurada estudando, né? Pela ortomolecular, fiz o curso do Arthur, depois fiz pós. E quando foi a hora de parir o consultório, eu não me incomodei. Veio um problema para a gente resolver. Veio um problema hoje, amanhã eu vou lá, vou achar um tempo, vou lá e vou resolver. Claro que a gente está aqui hoje para que vocês tenham mais facilidade, né? Tem que ter os primeiros para tomar pancadas, né? Mas também colher os louros primeiro, porque hoje eu entendo que eu sou uma referência, pelo menos aqui, para os farmacêuticos na questão da orto, a Gladys também é uma referência. Sim. A gente veio primeiro tomando tapa, apanhando, mas também colhendo os frutos de estar fazendo esse trabalho, né? Eu tenho o ônus e o bônus sempre, né, gente? Sim. Nada que você queira fazer de valioso vai ser tão simples às vezes, né? Você vai ter que se dispor a fazer o que tem que ser feito. Uhum. Vanessa, uma coisa relacionada com a coragem, acho que são 2 coisas importantes, né? Eu trabalho também lá no curso essa questão do autoconhecimento, né? Primeiro, nós não tiramos nada da cabeça, né? Eu acho que muita coisa da insegurança dos farmacêuticos é de errar, né? Mas nós não tiramos nada da cabeça, a gente trabalha com evidência científica, a gente trabalha com experiência clínica, a gente trabalha com resultados, né? Então, você vai sempre selecionar aquela melhor intervenção para o seu paciente. Por isso que a anamnese é tão importante, né? Aí a gente ia meia-noite adentro falando sobre isso. Mas uma coisa é essa, né? Tem que fazer uma outra live para a gente falar disso, né? A importância de você estudar é que você não tira nada da cabeça. Você vai buscar evidência científica de resultado, ponto, né? Outra coisa, as pessoas conversam, os pacientes conversam. Então, a gente conversa com o paciente, a gente tem tempo de avaliar. E se não deu certo agora, daqui a pouco, numa segunda, uma terceira consulta, vai dar resultado, né? Então, a gente vai, por isso que é acompanhamento, não é uma consulta pontual, né? E você é responsável pelo que é divertido, né? Exatamente. Todo clínico gosta disso, todo clínico é detetive. Ele gosta de, poxa, por que esse paciente não deu a resposta que era para dar? Porque eu passei um tratamento com esse ativo para um outro paciente, ele deu uma resposta muito boa, né? Você também gosta de estudar emagrecimento, que eu sei, né, Gladys? Eu também, porque eu fui quase obesa, então eu tenho que gostar, porque eu tive que aplicar em mim, né? Então, eu vejo hoje que falo assim, peraí, não deu aqui, porque o caso desse paciente não é isso. Ele tem lá um outro eixo que está impedindo ele, eu tenho que dar mais atenção para aquilo, eu tenho que fazer uma nova investigação. Isso aqui não é um erro, é simplesmente uma forma de eu saber o que não funciona para ele. Na clínica é assim, né? Isso não é um erro, isso aqui não funciona para você. Agora, Vanessa, se me permite, né, entrar nessa conversa aí quando vocês falam, primeiro a questão da insegurança e tudo mais. Quem tem conhecimento tem poder. E não é o poder pelo poder, é o poder de persuasão, é o poder de convencimento e é o poder até de debater, né? Porque as legislações não são exatas, né? Não é uma ciência exata. Então, a interpretação também vai de muitos de nós, né? E aí, se empoderar disso e de questionar. Mesmo quando a vigilância dizia, olha, nós não podemos fazer vacina nas farmácias, a legislação dizia que sim, né? As
5991 de 73 já autorizava fazer injetável na farmácia, que são vacinas e não medicamentos injetáveis, na sua grande maioria. Então, a gente precisa se empoderar disso, a gente precisa talvez facilitar, porque o juridiquês ele é meio complicado, né? Então, e às vezes a gente precisa traduzir isso, tornar uma forma palatável para as pessoas buscarem aquela área que mais lhe atrai, mais lhe agrada e que fica fácil daí de estar estudando. Mas é o que vocês disseram aí, da gente buscar. Né? A gente tem que ter essa vontade de buscar naquilo que acredita e ir embora. E a partir do momento em que você se dedica, estuda aquilo ali, né, você vai ter, como você disse, tem umas dificuldades, não vai. Exatamente. Você vai se empoderando, você vai perdendo. É desafio, gente. Exatamente. Clinicar é desafio. E eu para quem gosta disso. Fico muito feliz de ver você aí, esse sucesso danado, que outro dia estava pensando como que é lá uma consulta lá com a Vanessa. Primeiro que tem que arrumar um horário, uma agenda, né? E depois você já está sendo bem remunerada. Então, para ver isso aí, né? Então, galerinha. É isso aí. Nossa, que legal, Não, né? isso é fruto, é resultado de trabalho, daquilo que a gente está discutindo aqui, trabalhando quanto tempo faz que eu tenho, né? Me empenhado, abri o consultório final de 2016 para hoje chegar nesse ponto, depois de uma série de coisas em relação a estudar o marketing, a fazer as coisas. Né? Você foi buscar as informações lá no conselho. Muita gente tem medo do conselho, medo do fiscal, da fiscalização. Pergunte para o seu fiscal, né? Exatamente. O que eu estou fazendo de errado? Eu vou lá no conselho, não estou devendo nada para ninguém, vou lá e vão me ajudar. Eles estão aí pensando nisso, pensando em como facilitar. Até eu vou dar um spoiler que eu fiquei sabendo de uma conversa que eu tive com umas certas farmacêuticas que estão aqui, que vai ter um certo material, né, que o conselho vai fazer para a gente conseguir. Você falou que coisas burocráticas são difíceis, né? Então, para a gente poder ler sobre esse assunto, falar, ó, dúvidas mais frequentes. A Letícia até que falou para mim, eu vou contar a dona da... né? Em relação ao que a gente está falando aqui. Porque, às vezes, quando você fala para um aluno, eu conheço, eu sei que tem aluno assistindo, eu dei aula de ética, viu? Até vou mandar um beijo para a professora Roseni, está me substituindo lá na Unipar, né? Eu dei aula de ética e eu sei o quanto é difícil deixa eu te falar de ética também. O novo Código de Ética, né, foi aprovado recentemente, agora, né? Então, o ano que vem nós vamos rodar também o Estado falando do Código de Ética, né? Levando informação, esclarecendo para os colegas também, viu? Também é uma novidade. Legal. Então, eu fico bem feliz, tive que ler, eu li tanto aquele código para dar aula, né? Diga. E eu fico bem feliz da Miriam ter aberto nessa possibilidade de, né, da gente entrar lá como conselheira, levar toda essa demanda dos farmacêuticos que a gente sabe, né? Eu, você e outras professoras também, outros farmacêuticos, né? Para a gente levar isso, abrir isso para essa discussão, né? Feita em várias mãos. Então, eu acho assim que um GT desse, né? Ele tem que ter o pessoal da estética, o pessoal da manipulação, o pessoal da prática integrativa, ortomolecular, do cuidado farmacêutico, da análises clínicas, porque assim, a clínica, ela é generalista, né? Ela é generalista. O paciente ele chega, a gente usa todo esse conhecimento. Exatamente. A gente usa todo o conhecimento. Você não sabe o que ele tem, então você vai ter que saber medicamento, você vai ter que saber do paciente, você vai ter que saber, se você for prescrever, você vai ter que saber, né, fazer a formulação, tudo. Então, assim, eu acho que a clínica, ela é o resultado da formação do farmacêutico, né? O farmacêutico de verdade, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Que a gente junta, eu não preciso ser todos, mas eu posso juntar todos. Né? Então, eu sempre falo, é bom você ter um farmacêutico para chamar de seu na manipulação, né? Um farmacêutico da análise clínica para chamar de seu. Né? Então, eu acho que essa questão da gente juntar as várias áreas, acho que vai trazer uma força muito grande para a profissão farmacêutica, porque normalmente o que acontece? A gente sempre tem
né, os guetos assim de áreas de atuação. Eu acho que a clínica ela é uma área que ela congrega todo mundo, todas as áreas Une todo juntas, mundo, né? né? Eu preciso do pessoal Une do todo laboratório, mundo. porque eu peço muito exame, né? Preciso A ter manipulação. ninguém me barrando. Você sabia que fiz uma solicitação, teve uma cidade, porque eu atendo gente de todo o Brasilzão, né? Depois que eu comecei a atender online, atendo muita gente. Não queria aceitar. Falei, não, vão aceitar sim, porque o farmacêutico pode, né? Tem lá as legislações, a gente pode prescrever exames, vão aceitar. Pode bater o pé lá, qualquer coisa, passa o meu contato para o pessoal do Eu laboratório, a gente ligo. conversa. E eles vão fazer esses exames, sim, para você, né? Mas, assim, raríssima. A maioria eu não tenho problemas. O pessoal pega, faz os exames, manda Oi, para mim, Taninha. né? Prescrição também não tive problema com prescrição, né? Até porque o próprio farmacêutico da manipulação, ele sabe que a gente pode. Então, nunca tive alguém falando, não, você não vai prescrever, né? Tem que ser do médico, por exemplo. Também não tenho. Então, Então, são coisas que a gente se cruza no caminho, né? A gente vai cruzar com o analista clínico, a gente vai cruzar com o farmacêutico da manipulação na ortomolecular muito, porque é muito individualizado, né? O tratamento é sempre a gente procura individualizar o máximo que dá, então sempre tem que manipular coisas. Então a gente está sempre se encontrando, né, com os outros farmacêuticos aí no caminho. Então, como você falou, é uma coisa que a clínica une muito conhecimento num ambiente só, né? E fico muito feliz por a gente ter aberto legislação, essa porta de conversa. Espero que a gente legislação, faça mais, né? legislação. Ah, com certeza. Fica aí o convite, Viu? né? E A gente eles têm, fazer uma outra live. viu, Gladys? Você falou legislação, eu estava falando que eu dei aula de ética. Nenhum farmacêutico gosta de ler o código ou gosta de ler legislação, porque todo mundo é da biologia. Ninguém gosta muito do humanas, de interpretar os textos e tudo mais. Então, quando você faz esses documentos que facilitam, né? Olha, você quer abrir um consultório, leia tal, ou vá por esse caminho, vá por outro. Se você faz um documento assim, que agora eu já sei que vocês estão fazendo, né? Vai ser muito legal, porque aí eles já vão ler aquilo que interessa. De repente, eu falo para eles, leiam, todo mundo que prescreve suplemento tem que ler a resolução 611 do Conselho Federal. Ela é fantástica, ela vai tirar todos os teus medos, entendeu? De prescrever suplemento. Que lá você vai entender que você pode fazer o rastreio, que o rastreio envolve solicitar exames, que você pode prescrever de forma complementar para pacientes doentes crônicos. Então fica aquela dúvida, mas você não está diagnosticando, você está prescrevendo complementar para quem já tem diagnóstico, entendeu? Então, quando você faz o rastreio, você quer avaliar muitas vezes se aquela vitamina, aquele mineral, se existe coisas que não estão otimizadas. E é para isso que a gente tem que conhecer a legislação, para a gente ter segurança. Quando alguém questionar, você fala, não, eu estou atuando dentro da minha legislação, tudo que eu estou fazendo aqui está embasado. Entendeu? Isso traz segurança. Não pode ter preguiça de ler as coisas da área. Não pode. Vanessa, uma coisa também que é importante, né, falar para os farmacêuticos, não que o que a gente já falou não seja, mas de repente a gente pode, né, com a diretoria nova, com a mídia, a gente possa ampliar esse debate só para dentro do conselho, mas para fora também, porque o que acontece? Quando você vai abrir um consultório, você tem, são 3 instituições que são importantes, né? Você tem a instituição Receita Federal e Prefeitura, e aí você tem Vigilância Sanitária Municipal e você tem o Conselho. Então, cada um tem a sua legislação. Sim. Então, o que acontece? Muitas vezes, nem o contador sabe como abrir empresa para o farmacêutico, porque ele nunca ouviu falar que farmacêutico atende em clínica. Exatamente. Então, a gente precisa, muitas vezes, levar o que a gente quer, né? Então, assim, é preciso que o farmacêutico também tenha esse conhecimento relacionado à abertura de empresa, como faz para legalizar, como faz para regulamentar, porque é bom, né, a gente trabalhar regulamentado, porque na clínica pode acontecer, né, pode ter intercorrência. Defesa. E a gente tem uma defesa
né? Se a gente está bem constituído, registrado no conselho, tudo direitinho, na Receita Federal, né? Então, assim, e eu gosto muito disso É porque meu importante para o teu pai paciente, né? Uhum. Meu pai é contador, Ah, né? sim. Então, né? Tem umas coisas assim Ah, que isso aí não vale. Isso aí tá fora. Isso aí você teve muita facilitação. Não quero saber. Tô brava com você. Né? Uma coisa que eu gosto de falar, né, que essa questão de estar regulamentado é porque se acontece, que nem aconteceu comigo, qualquer coisa, gente, você e também para o paciente entender que você é uma classe vinculada a um conselho forte e que você vai carimbar e assinar ali como um responsável por aquele atendimento, né? Até antes da ozônio ser regulamentada, muito farmacêutico acabava trabalhando como terapeuta, nem usava o próprio, né, às vezes o carimbo para fazer as coisas. É um conselho forte que vai te dar respaldo, né? Que você tem uma formação ampla, que você tem mais de 2.000 anos de profissão, né? Vamos falar aqui. Então, quer dizer, é uma das profissões bem respeitadas. Então, você poder usar o carimbo de farmacêutico é fantástico. Eu lutei muito para isso, que eu poderia ter feito, né, como terapeuta também, escolhido um outro caminho, mas eu falei, não, eu estudei, o farmacêutico pode, eu posso trazer esse know-how para o meu paciente, e é isso que eu vou fazer, tá? Então, colocar ali, quando uma farmácia de manipulação pega, já sabe que eu tenho legislação para isso, né? Então, é você usar a tua formação, entendeu? Para você ter mais respaldo científico, que é muito importante, tá? Porque o farmacêutico é minucioso, é xarope, e a gente prescreve em relação a com evidência, como a Gladys falou, né? Muitas vezes existe esse questionamento na integrativa, mas a gente procura prescrever tudo com evidência, né? Tudo baseado em artigo, livro e dentro do conceito científico, né? Dentro do que é considerado ciência. Então, isso dá muita segurança, credibilidade para o paciente, para quem você está atendendo e para você como profissional. Não ser, né? Eu tenho pavor de quando alguém fala que a ortomolecular não tem embasamento, eu quero entrar em convulsão, né? Porque quando a gente fala de ortomolecular, a gente está falando de bioquímica e de fisiologia. Se isso não tem, se é o que embasa toda a nossa profissão, de todos os profissionais da saúde, é isso, é a bioquímica. Você não vai passar para o segundo ano sem ter estudado fisiologia e bioquímica, entendeu? Então, só que é uma forma mais aprofundada de se estudar e de aplicar. É uma coisa aplicada. Só que tem embasamento. O problema é que a gente ficou naquele limbo por muito tempo, até a medicina abraçar, até os profissionais de saúde abraçarem, né, e trazerem o lado científico, né? Então, por isso que eu fiz questão de entrar como farmacêutica, porque eu respeito o método científico, porque eu conheço, né, como a gente monta tratamentos, como o que a gente traz de bagagem da nossa formação, né? Como que é feito um estudo, né? Por que que A, por que que B? Então, toda essa bagagem tem na formação, tá? Então, eu não sei se vocês estão me ouvindo, parece que está travando um pouquinho, espero que o pessoal esteja ouvindo, mas essa parte de agora estar dentro do método científico, ter uma profissão renomada, usar o carimbo, isso, tudo isso para mim fez muito sentido, por isso que eu decidi que eu ia como farmacêutica, né? Eu poderia ter outros meios de trabalhar com o que eu trabalho hoje, mas eu fiz questão porque tem todo esse know-how por trás da profissão, tá? Então, eu faço questão de passar isso para os alunos. Você é farmacêutico? Não vá com o teu carimbo de terapeuta. Vá como farmacêutico, tá? Porque você tem um know-how inteiro por trás da profissão. Uma profissão muito respeitada e muito, né? A gente tem que honrar isso, né? Eu poderia taxar outros caminhos, mas não, sabe? Eu fiz questão de cavocar dentro da profissão. Tá bom, gente? Não sei se a Gladys ou a Miriam querem pautar mais alguma coisa importante. A gente já vai para o fim. não sei se a Miriam tá sem som, Miriam. Estão me ouvindo?
agora? Ela tá sem som? Ou sou eu que não tô ouvindo? Deu uma travada, né? Eu Sim. não tô ouvindo a Agora Miriam. parece Eu que não sei se sou voltou. eu. Ah, tá certo, tá certo. Abri aqui meu Tá. microfone. Assim, a gente não tem pretensão, acho que em linhas gerais a gente comentou tudo, né, basicamente, de se buscar o que de fato se quer fazer, qual a área, né, e buscar toda essa legislação, né, porque se eu vou atuar num estabelecimento, seja num consultório ou na clínica, eu preciso primeiro ter a licença disso, né, então buscar a vigilância e tudo mais, Exatamente. e que nós estamos lá, né, para dar esse suporte. O conselho está lá para dar esse suporte para os farmacêuticos que queiram buscar esses caminhos, né? O que o conselho quer é o sucesso de todos os profissionais, seja na grande capital, no interior, como é que é, Vanessa, aí no fim do mundo, como você falou, usou uma expressão mais Aqui ou no fim menos do mundo. assim, né? E aí, assim, Sim. a gente quer que todos tenham esse sucesso, né? Que seja muito feliz na escolha que fez, no curso que abraçou, né? E ver estampado aí, né, no seu sorriso, no seu rosto, a felicidade de estar trabalhando naquilo que gosta, né? E ser farmacêutico Sim. é bem isso, né? Possibilita a gente estar em diversas áreas de atuação, em tantas áreas, né? Atuando e com registro em carteira. Então, quero agradecer a você em especial pela oportunidade, por a gente estar falando com você, de você ter acreditado e buscado o conselho. E e a Letícia, né, e a Gladys, que, né, brilhantemente comigo aqui, fizeram essa live para que a gente pudesse esclarecer algumas dúvidas, né, trazer essas reflexões para que todos possamos estar avançando cada vez mais, né? Então, as coisas, elas são dinâmicas, não são estáticas, e a gente vai avançando e avançando, avançando. Esperamos poder avançar muito mais. Infelizmente, o pandemônio, como Sim. você mesmo diz, né, retardou um pouco essas coisas, retardou, porque a gente acabou tendo outras prioridades em vacinar os farmacêuticos, buscar os prefeitos, secretários de saúde, né, viabilizar IPIs para todo Aquilo mundo. me sugou, né? Energia. Então, e a Secretaria de Segurança Pública para olhar pelas farmácias e tudo mais, então atrasou um pouquinho isso. Mas a gente está confiante que nós vamos ainda poder realizar grandes trabalhos juntos. Sim. Doutora Gladys, Eu quero palavras finais. agradecer né, desse convite, teu e da Letícia, da Miriam também, de estar aqui com vocês. Eu adoro estar com você, né? A gente sempre se diverte, falta tempo, mas a gente sempre se diverte. E eu quero dizer assim, o empreendedorismo, gente, ele te proporciona algumas coisas, né? Como liberdade de tempo, de agenda, de você se organizar, de você poder aplicar o teu conhecimento, ajudar as pessoas, né, dentro do teu consultório. Não é um caminho que é, né, um caminho fácil, mas nada é fácil, tudo que vem fácil vai fácil. Então a gente precisa lutar muito por isso. Exatamente. Quando a Vanessa falou que eu não sei como trazer o paciente para dentro do consultório, eles não sabem o que eu faço. Gente, isso é um problema de todas as profissões, como trazer o paciente para dentro do consultório, né? Porque ele sabe qual é a especialidade, mas ele não sabe o que a nutricionista, o que a psicóloga faz, porque isso tem muito a ver com o profissional, né? E não com a profissão. Então, eu incentivo vocês, né, que querem trabalhar com clínica, que venham, né, junto com a gente nesse movimento para a gente, né, crescer os farmacêuticos trabalhando, podendo ter dentro do seu consultório todas as áreas né, que ele tiver formação, e seja estética, PIX, cuidado farmacêutico, o que for, né, dentro da nossa formação.
né? E também a questão, né, de você legalizar o seu consultório, a sua atividade. Primeiro que você Exatamente. legalizando, né? Primeiro, qual que é a importância de legalizar, né? Você ter o conselho de farmácia para te respaldar, que tantas pessoas falam, conselho de medicina respalda os médicos. Sim, o conselho vai nos respaldar quando nós tivermos, né? Quando a gente tiver legal, né, registrado no conselho, ele saiba o que nós estamos fazendo para poder nos defender. Se ele não souber o que a gente faz, não pode defender. E outra coisa da legalidade, Não tem como. de você legalizar, é você poder fazer marketing. Porque se você tiver ilegal e fizer marketing, né, você pode ser denunciado, você pode ser fiscalizado pela Receita Federal, pela Vigilância Sanitária, né? Então, assim, não é só porque é legal, né, você legalizar. Você tem que estar legal, sendo pessoa física ou pessoa jurídica. Receita Federal, Prefeitura e Conselho tem que saber o que você está fazendo. Essa é a regra do jogo, né? Você está entrando num jogo que tem regras e você tem que seguir essas regras, né? Lógico que essas regras elas vão se aperfeiçoando conforme, né, as coisas vão modificando. Mas se você está entrando nessa, você tem que seguir as regras. Não pode ser, eu acho que eu vou dar um jeitinho, vou fazer. Exatamente. Não funciona. Porque se a gente quer valorização do É profissional, a primeira coisa é valorizar. A gente tem que valorizar, né, o tempo que a gente levou para aprender, o tempo que a gente está dedicando. Então, eu acho que isso é muito importante e é uma discussão que eu quero levar para a plenária do conselho e por isso eu me candidatei a conselheira. E quem, né, confiar no meu trabalho, no trabalho da Miriam, no Chapa 2, superação. Superação é a nossa palavra, né, Vanessa? Superação. Os né? clínicos vão em peso na Gladys, eu mato eles, porque vão em peso, gente, porque nós precisamos de pessoas olhando as demandas que a gente tem, né? Entendendo a nossa cabeça de clínico, porque às vezes você tenta explicar para alguém que não estudou, que não está, né, na área, a tua demanda. Eu tive que responder perguntas, porque alguém de um conselho que eu não quero falar falou mal da ortomolecular, que farmacêutico isso, que aquilo. Eu tive que falar com meus alunos, fazer uma fala sobre isso, que a gente segue a legislação. Então, é importante colocar pessoas que tenham compreensão e visão de crescer a profissão, sabe? Que não tenham o gene do medo. Eu fiz um teste genético, Gladys, eu estava rindo aqui com a Diana até, falando com ela que eu tenho gene guerreiro, eu te juro, amiga, eu te mando para você ver. Existe um gene guerreiro, né? Eu tenho esse gene, até foi engraçado, que é o gene que trabalha bem sob pressão, sabe? Então, a pessoa trabalha bem sob pressão. Então, eu falo, a gente tem que ser guerreiro, a gente tem que buscar nosso objetivo, não chorar, né? Porque o fulano de tal falou que eu não posso. Eu tenho um pavor disso. O que o fulano sabe da tua profissão? Ele é farmacêutico? Ele conhece teu código de ética? Não conhece. Eu não espero isso de farmacêutico, porque aí farmacêutico a gente manda ler, né? A gente nem responde. Mas se a outra profissional falou, gente, ele não conhece o teu código. Você está fazendo dentro do que a lei permite? Está seguindo a RDC? Está fazendo certinho? Cada um com os seus problemas, o fulano. O que ele pensa de mim, eu dou lenço para ele chorar. Se ele acha que eu não devia estar onde eu tô, entendeu? Né? Pega um lenço e chora, amiga. Eu tô aqui seguindo a minha legislação. Então, é essa força que eu dou para os farmacêuticos, se você está dentro da tua, né, tem vínculo com o conselho, conhece a legislação, está trabalhando dentro das normas, você não tem que ficar com medo ou acuado porque alguém falou X, Y, Z do que você está fazendo. Tô andando, amiga, tá? Para não falar uma bobagem, andando. Para as pessoas que não têm visão. Então, quando a gente for escolher, a gente escolhe bem, coloca pessoas que têm visão, que querem um farmacêutico no topo, tá? Que é esse é o nosso pensamento, né? Cada vez a gente puder abraçar mais, o farmacêutico pode, tem condições, tem formação, vamos fazer. Né? Não gente que não sei o que acontece com alguns dá errado, amiga. Em vez de eles puxar para frente, puxando para trás, segurando no pé da gente, né? Então, fica aí a dica para os farmacêuticos escolherem bem, né, nas próximas eleições, para a gente ter, cada vez mais ampliar, atender melhor o nosso paciente,
sabe? Conseguir realizar os nossos sonhos, de ajudar as pessoas, né? Eu, graças a Deus, que eu descobri a ortomolecular era a chave que faltava para eu abrir meu consultório, né? Espero que ajude muita gente. Inclusive, essa semana já começa uma série de lives, vai ser no YouTube. Quero aproveitar e convidar os farmacêuticos, né, que estão aí, que gostam de clínica, que a gente vai falar de modulação hormonal. E aí eu vou explicar para vocês que vocês podem fazer modulação, tá? Que é entender os eixos hormonais e otimizar os eixos hormonais, tá? Então, essa é a nossa jornada agora. Estou sempre fazendo alguma jornada, a Gladys também, né? Então, eu vou fazer agora, essa semana começa, semana que vem tem a jornada, eu vou explicar detalhadamente isso, como que eu uso o conhecimento fisiopatologia, conhecimento bioquímico dos eixos hormonais, para ajudar os pacientes a ir para o equilíbrio, né? E veja que se eu faço isso, às vezes eu evito uma reposição, eu evito uma doença, eu evito que esse paciente fique crônico em alguma doença. Se eu pego uma disfunção, não é doença. Às vezes o paciente não tem uma doença, ele tem um desequilíbrio em algum eixo, que se ele não fizer algo em prol daquilo, ele terá uma doença, ele terá que fazer algum procedimento. E se eu pego isso no começo, né, eu equilibro com esse conhecimento bioquímica, nutracêuticos, fitoterápicos, conhecimento fisiopatologia, entendendo tudo isso, eu consigo tirar ele desse caminho. Olha a importância disso. Por isso que eu falo, o farmacêutico tem que entender a importância que ele tem em relação a isso, em relação a pegar precocemente as coisas, em fazer, evitar as doenças nos pacientes, fazer educação em saúde, fazer tratamentos que tragam a pessoa para o equilíbrio, que evite os problemas crônicos, tá? Então, esse é o tema da minha vida, né? Tentar, não é que nem o Pink e o cérebro, tentar conquistar o mundo, né? Tentar fazer os profissionais de saúde, né? Principalmente falando hoje para os farmacêuticos, porque tem um carinho especial por eles, né? Entender que a gente pode muito, muito com a legislação que a gente tem. Vocês não têm noção do quanto a gente pode, tá? Por isso que eu falei para a Gladys, não mexe na legislação, tá ótima. Ela falou, amiga, você não acha que deveria fazer alguma coisa específica? Eu falei, não, tá lindo, né? Só aquela a 585, a 586, 600, a resolução 611 do federal são fantásticas. Tem tudo que a gente precisa para trabalhar dentro da preventiva, da integrativa, né, e dos PICs, tá bom? Meninas, beijos, sabe? Sou eternamente grata a vocês terem vindo aqui no meu canal, dar essa luz para os meus alunos. A Letícia, beijo, Letícia, pena não poder ficar conversando com você o tempo todo, tá bom? Mas foi muito importante a tua participação. Beijão, espero vocês para uma próxima. Vou incomodar, porque eu vou levar as demandas, tudo em prol da profissão e dos clínicos aí, dos farmacêuticos. Tá bom? Beijão, ótima noite. Aluninhos, beijos. Quem não viu tudo vai ficar no YouTube, vai ficar no IGTV, tá bom? Beijão. Botiquinho.